Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma videoaula do playlist. Do playlist o quê? Transformações de gases perfeitos. E aí, senhores, vamos junto comigo. Lembra do combinado. Se essa aula foi boa para você, de alguma forma, no mínimo, um joinha. Se puder se inscrever, curtir, compartilhar, melhor ainda. Deixa um comentário. Deixa um comentário aqui, o que a gente pode melhorar, o que a gente não pode melhorar, se foi bom ou não ruim, se entendeu, se não entendeu, bora lá pro quadro, senhores, bora pro quadro, estamos aqui no quadro com você. Estamos aí, senhores, vamos pro quadro, vamos pro exercício. Ó, lembrando que quem já está aqui no canal há um tempinho já sabe como eu gosto de trabalhar, né? Vírgula, ponto e vírgula. A pontuação serve para separar informações. Isso me ajuda na interpretação de texto. Na transformação de um gás perfeito, o gás é perfeito. Então ele vai obedecer todas aquelas leis que a gente já está estudando aí. Os estados final e inicial acusam a mesma energia interna. Então o que ele está falando para mim, senhores? Que a energia interna inicial vai ser igual à energia interna final, sabendo que a variação da energia, o que é variação? É final menos inicial. Como elas são iguais, um menos o outro vai dar quanto? Vai dar zero. Ok? Beleza. Nesse caso, certamente, aí, cuidado, a palavra aqui, senhores, a palavra, o segredo aqui é essa palavra, certamente. Eu não posso ter dúvida nenhuma, certo? Certamente, aí o aluno já bate assim, já está estudando, o aluno que estuda fala assim, é uma transformação isométrica. Iso, igual. Isométrica não, isotérmica. Por quê? Porque iso é igual. Térmica, temperatura, quer dizer que é a mesma temperatura. A temperatura inicial é igual à temperatura final. E a energia interna depende da temperatura. Se a temperatura é a mesma, a energia é a mesma. Então, ele pensa, é isotérmica. Tá, é uma verdade. Na isotérmica, as temperaturas são iguais, porque ele vai obedecer aqui o seguinte, ó. A transformação vai acontecer nessa isotérmica aqui, ó. Nessa linha a temperatura é o quê? É a mesma, o T1 é igual a quem? O T2, certo? Então a variação da energia é igual a quanto? É igual a zero, porque não aumenta a energia e nem diminui a energia interna do gás. Se o volume for menor do que zero, o que acontece? Quando o volume é menor do que zero é porque está tendo o quê? O volume não, a variação do volume é menor do que zero, está tendo uma compressão. Eu estou saindo num volume maior, certo? Que vai ser meu inicial e o meu final vai ser o menor. Então, como é final menos inicial, tá? Então, é o seguinte, o inicial é maior, então vai dar um valor o quê? Negativo. Aí o trabalho seria o quê? Negativo. Seria uma compressão do gás. Certo? Se a variação do volume for maior, aí eu estaria saindo daqui, ó, desse ponto, vindo para cá, aumentando o meu volume. Aumentando o meu volume, eu teria uma expansão do gás, aonde o trabalho seria o quê? Positivo. Lembrando que, certo? A quantidade de calor cedida ou recebida seria igual a quem? A variação da energia interna mais quem? O trabalho, certo? Nesse caso de uma isotérmica, cai nessa situação? Cai nessa situação. Beleza. Agora, cuidado. Ele falou, certamente. Letra A. A transformação foi cíclica. Vem cá comigo. Observa. Certo, senhores? Vou pegar aqui, ó. Em verde aqui. Eu vou pegar esse ponto aqui, senhores, e vou chamar de ponto A. Tá? Esse vai ser meu ponto A. Ok? Bonitinho? O que vai acontecer? Observa bem. Vamos supor que ele sai do ponto A e vem para onde? Para o ponto B. Só assim, tem que ficar retinho, né? Paralelo, bonitinho, arrumadinho. Aí. O que está acontecendo aqui nesse momento aqui, senhores? Só para ficar aqui. Aí, rapaz. Ficou certo? O que está acontecendo aqui? Nessa transformação, que transformação seria essa? Essa transformação seria com o mesmo volume. O volume está aqui, essa reta é a reta do volume, o volume não ia mudar, nem aumentar, nem ia o quê? Diminuir, tá?
Essa aqui seria uma transformação isocórica, tá? Com volume o quê? Constante. A temperatura muda? Nota que muda. Ele tem uma temperatura maior passando por uma temperatura menor. Beleza, Magno? Mas ele fala aqui no texto que a temperatura é a mesma, inicial e final, a energia é a mesma, então a temperatura tem que ser a mesma. Ok. Mas vamos supor que aí ele pega aqui e faz o seguinte. Ele sai do ponto B e vai para o ponto C. Certo? Ok? Beleza. Show de bola. E depois ele volta para o ponto A. Aí, senhores, a temperatura inicial e a temperatura final ia ser o quê? Ia ser a mesma. Só que a energia interna também seria a mesma. Mas aqui seria uma isotérmica? Não. Aqui seria uma transformação cíclica, certo? No caso aqui, senhores, poderia ser até um outro tipo de desenho, né? Poderia ser assim, ó. Ele poderia fazer isso aqui, ó. Ele poderia fazer isso. Não, tá reto, né? Deixa eu tirar aqui, pôr na canetinha, né? Ele poderia fazer assim, ó. Ele poderia fazer uma curvinha aqui e fazer outra curvinha aqui, ó. Nesse tipo de transformação, o que eu teria? Eu teria o quê? Eu teria a variação da energia interna igual a zero. Então, eu já não tenho mais certeza se é só cíclica. Não tem só essa certeza, tá, senhores? Beleza? Vamos lá. Uma transformação isométrica. Iso igual, métrica medida. Medida de quem? Do volume, né? Então, não, volume não. Volume, aí o que acontece? Se você sai de uma temperatura e vai para outra aqui, ó, com o mesmo volume, com as mesmas medidas, tem mudança de temperatura. Se tem mudança de temperatura, aí a energia interna não é mais a mesma. Então, a letra B, a gente já tem certeza que ela tá o quê? Tá errada. Descarta ela, tá? Beleza? Deixa eu só desfazer esse desenho aqui antes de marcar lá, que senão depois eu não consigo fazer isso aqui. Opa, agora a gente pode marcar aqui, né? Então, essa aqui, ó, tá furada. Letra C. Não há troca de calor entre o gás e o ambiente. Quando não tem troca de calor, ela pode ser uma transformação adiabática. No caso de uma transformação adiabática, o que acontece? Não tem troca de calor com o meio, tá, senhores? Ok? Então ia acontecer assim, ó. Esse tipo de transformação. Por exemplo, de um gás, quando você está lá, lembra que a gente fez nos exercícios anterior? A bombinha, cadê a bombinha? Bombinha de asma. Tá aqui, senhores, bombinha de asma. Você vai aqui, o gás vai o quê? Expandir rapidamente, não dá tempo de trocar calor com o meio. E aí o que acontece? A temperatura muda? A temperatura muda, ó. Se for uma expansão, a temperatura vai o quê? Diminuir. Se for uma compressão, aonde que a gente tem uma compressão? Bomba de encher pneu. Aí você tem uma compressão. Aí o que acontece? O volume do gás vai o quê? Diminuir, né? E a pressão vai o quê? Aumentar. Aí a gente também teria mudança de temperatura. Então, essa daqui está fora, tá? Então, aqui a gente já pode marcar, tá fora. Ok? Letra E, também está fora. Não houve troca de trabalho entre o gás e o ambiente. Não houve troca de calor, né? Então, aqui está fora. Está fora. Lembra que eu já falei isso no exercício. Que 99% dos casos, quando você tem duas frases iguais, tá? Ou é uma ou é outra, esse aqui é o 1% que pode enganar o aluno. Agora, o que eu tenho certeza? A única certeza que eu tenho aqui, senhores, é a letra D. Qual é a certeza que eu tenho? São iguais as temperaturas do estado inicial e final. É a única certeza que eu tenho. Ela pode ser uma transformação cíclica? Pode. Mas ela pode ser uma isotérmica? Também pode. Eu sei qual das duas? Não sei, não tenho detalhes aqui do problema. Mas a única certeza que eu posso ter é a letra D. Então, beleza, fechou a letra D, próximo exercício.
Exercício 11. Vamos lá para o exercício 11. Lembrando que você vai ter um curso completo aqui, né, senhor, se você tiver inscrito no canal. Analise as proposições dadas a seguir então é para analisar. Proposição é as frases, tá, senhores? Analise cada uma dessas frases aqui, senhores, e dê como resposta a somatória dos números que corresponde às afirmativas corretas. Esse é o tipo de exercício que ele é muito capcioso. Por quê? Porque se você errar, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases. Então você não tem um exercício, você tem 6 exercícios. Se você errou uma, você errou a soma. Errou a soma e aí você vai ter problema, certo, senhores? Então cuidado com esse tipo de exercício. Ele quer que você dê a soma das alternativas corretas. A energia interna de dada massa de gás é função exclusiva da temperatura? Beleza? Sim, essa alternativa está o quê? Correta, senhores, está correta. Ok? No final desse exercício, eu vou fazer a demonstração. É importante ver essa demonstração pelo menos uma vez na vida, porque no livro, vou diminuir aqui a tela para poder pegar, que eu já deixei aqui já mais organizado, tá? Para facilitar a nossa vida aqui, ó. Porque nos livros de ensino médio, normalmente vai estar aqui, ó, tá? Vai estar assim. E aí você fala assim, mas da onde que veio esse negócio? Apareceu do nada? Não, não é que apareceu do nada, não. Certo? Aqui essa afirmação aqui fala que a energia interna é 2/3, né, da constante aqui vezes quem? A temperatura. E você fala, mas da onde que veio isso? No final do exercício eu vou demonstrar. Se você não achar que é importante a demonstração, você pode pular para o exercício, porque vai estar em capítulos aqui embaixo, você pode pular. Em uma expansão isobárica, o que é isobárica? Iso igual, bárica, pressão. Numa expansão, aumento de quê? Do volume. A quantidade de calor recebida é menor que o trabalho realizado? Vem cá comigo, ó. Já deixei pronto aqui, ó. Isobárica. Aqui tem um resuminho de isobárica. O que a gente tem aqui? Quando eu tenho uma transformação isobárica, a pressão 1 é igual a quem? A pressão 2. Então, vem cá, vou desenhar para você, ó. Então, aqui, ó, nós vamos ter a mesma pressão, certo? A pressão é constante, ok? Então, aqui, ó, essa reta tem que estar paralela a volume, né? Certo, senhores? E o que vai acontecer aqui, então? Aqui nós temos algumas possibilidades. Vamos ver se você enxerga. Certo? Vou traçar aqui, vou traçar de cá. Isso. Se você estiver vindo da esquerda para a direita, o que vai estar acontecendo com o volume? O volume vai estar aumentando. Então, é o caso da expansão. Falta um N aqui, né, Magno? Expansão. Puxa para cá e a gente põe um N ali. Expansão. Na expansão, né, o volume aumenta. O que acontece? O trabalho é numericamente igual à área. Então, aqui, ó, essa área aqui, certo? Essa área corresponde a quê? Ao meu trabalho, tá certo? Se for uma expansão, o trabalho é positivo. Trabalho é positivo, certo? A quantidade de calor é positiva e a variação da energia interna é positiva. Por que é positiva? Porque, ó, você está numa temperatura aqui, ó, nessa isotérmica aqui, vai passar para essa isotérmica. Quanto mais afastado da origem, maior a temperatura. Então, temperatura menor passando para uma temperatura o quê? Maior. Então, a variação de energia interna é o quê? Maior que zero, certo? Respondendo ao exercício. Quantidade de calor cedida ou recebida é igual a quê? A variação da energia mais quem? O trabalho. Mas o trabalho. Então, vem cá comigo. Vamos lá ler a pergunta. O que ele faz na pergunta, no exercício 2? Em uma expansão,
aumentando o volume, que é aquele caso. A quantidade de calor recebida é menor? Não, senhores. A quantidade de calor aqui, ó, quantidade de calor vai ser a variação da energia mais quem? O trabalho. Como é uma expansão, trabalho positivo, certo? No caso aqui, como ele recebe calor, né, a variação da energia interna vai aumentar. Então, a quantidade é o quê? Maior que o trabalho. Então, a 2 está errada. Ela não vai entrar na minha soma. Eu vou desconsiderar a questão 2, tá, senhores? Essa aqui, ó, tá fora, não entra. Deixa eu só voltar no outro exercício, porque lá eu tenho um desenho, eu até nem utilizei ele. Para entender por que o trabalho é positivo, tá? Esquece que vão ficar só no desenho, ok? Ou melhor, vamos copiar o desenho e jogar para lá e a gente estuda lá, né? Então vem cá comigo, senhores. O que vai acontecer aqui? Vou até diminuir um pouquinho a tela aqui para a gente ter um espaço, para a gente poder analisar, tá? Aqui, ó. O que vai acontecer? Esse êmbolo aqui, ó, ele pode, né, se mover. Se ele vai descer, vai ter uma compressão. Se ele vai subir, vai ter o quê? Uma expansão. Então, aqui, ó, essa setinha, tá, senhores? Essa setinha de cá, eu vou representar como sendo a quantidade de calor que a gente vai doar, tá certo? Quantidade de energia, tá? Que vai ser o meu Q. Então, a quantidade de calor que eu vou doar aqui, ela é o quê? Maior que quanto? Que maior que zero, certo? Valor o quê? Positivo. No caso, o que vai acontecer? Esse gás vai receber energia, a temperatura vai aumentar, lembrando que pressão vezes volume é igual a nRT, certo? O que vai acontecer com a temperatura, senhores? O que vai acontecer com a temperatura? A temperatura vai o quê? Aumentar, ó. Tem que escrever de forma diferente, né? Posso falar o seguinte, que a minha energia, está até ali no canto, né? Energia é igual a 3 sobre 2 nRT, certo? Esse 2 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Esse 3 está multiplicando, passa para cá dividindo. Esse está multiplicando, passa para cá dividindo. Mas, em outras palavras, se eu aumentar a minha energia interna, o que acontece com a temperatura? Aumenta, porque é diretamente o quê? Proporcional. Então, aqui, ó, a variação de energia, ó, a variação de energia vai ser o quê? Positiva, na expansão, certo? Na expansão, vai ser o quê? Maior do que quanto? Do que zero. O que vai acontecer? Vai acontecer uma expansão. Então, aqui, senhores, ó, eu teria uma força do gás, hein? Então, o gás está exercendo uma força no êmbolo para onde? Para cima, tá, senhores? Ok. E o deslocamento dele, vem cá comigo, ó, vou até copiar de novo aqui, ó. Esse aqui, ó, copiei essa figura 2 vezes, ó. O deslocamento do êmbolo, tá, vai ser para onde? Para cima. Aqui, senhores, nós teríamos o quê? Um deslocamento, ó. Deslocamento, ó. Esse aqui seria meu ΔS. Ok? Seria meu ΔS. E esse ΔS estaria para onde, senhores? Esse ΔS estaria para onde? Para cima, né? Então, estaria para cá, também estaria para cima. Certo, senhores? Ele estaria para cima. Lembrando que isso aqui, ó, que eu coloquei em verde, vai ser quem? A minha força. Ok? Agora, o que vem a ser trabalho? Vem cá comigo. Lembra que lá do primeiro colegial, trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de alfa. No caso, a força está para cima, o deslocamento está para cima, o ângulo entre os dois é quanto? É zero. O ângulo entre os dois é zero. Cosseno de zero é 1. Então, é o máximo de energia transferida, certo? Então, o trabalho seria o quê? Positivo, ok? Beleza? Na compressão, aí agora mudando, na compressão, eu teria o quê? Eu teria uma força para onde? Vem aqui, ó, vou desenhar aqui no cantinho, ó. A minha força, aí seria uma força no êmbolo, né? Na compressão, seria uma força no êmbolo, certo? A força estaria para onde? Para baixo.
ok? A força que você está fazendo, certo? O deslocamento estaria para onde? Para baixo agora, né? O ΔS estaria para onde? Para baixo. Só que a força que o gás estaria fazendo estaria para onde? Para cima. Força do gás para cima. E o deslocamento do êmbolo para onde? Para baixo. Aí se formaria um ângulo de quanto? 180 graus, trabalho o quê? Negativo. Expansão, trabalho é sempre positivo. Na compressão, trabalho é sempre negativo. É só isso que eu queria falar. Queria ter falado isso na outro vídeo dos exercícios, eu esqueci de falar. Tá? Vamos aqui comigo. Frase 4. Em uma transformação isocórica, vírgula. Então, aí tem que me vir à mente o que é uma transformação isocórica. Vamos aumentar aqui? Aí, ficou maior, ficou bacana para você ver. Numa transformação isocórica, iso igual, córica, volume. O volume 1 é igual a quem? O volume 2. Então, vem aqui comigo. Toda vez... A melhor forma de a gente enxergar isso é fazer o desenho, tá? Desenha duas isométricas e faz. É isocórica. Então, o volume que é o quê? Constante. Tá aqui, ó. O volume constante. Uma transformação com volume constante. Aí, o que acontece? Tem mudança de volume? Não. Quanto que é a variação do volume? Nesse caso, a variação do volume é igual a quanto? Zero. Como o trabalho é igual à área, tá, senhores? A variação do volume é igual a zero. Então, e para ter área tem que ter duas dimensões, eu só tenho uma. Então, o meu trabalho vai ser igual a quanto? Igual a zero. Lembrando que quantidade de energia, né, do meio externo cedida ou recebida é a variação de energia mais o trabalho. Como o trabalho vale zero, certo? A quantidade de calor é igual à energia o quê? Interna. Então, guarda isso. Quantidade de calor é igual à energia interna. Voltamos lá para o enunciado. Numa transformação isobárica, a variação de energia interna do gás é igual à quantidade de calor trocada com o meio externo? Verdade, está correta. Então, a 2 aqui, senhores, ó, certíssima, certo? Desculpa, 4, certíssimo. Exercício 8. Não, exercício não, proposição 8, né? Em uma transformação adiabática, lembra que é uma transformação adiabática? Acabamos de falar, o gás não troca calor, a palavra é calor, com o meio externo. Então, essa aqui também está furada, senhores, tá? Desconsidere a questão 8. Beleza? 16. A energia interna de um sistema gasoso só não varia na transformação adiabática. Na transformação adiabática, vamos pegar um resumo de transformação adiabática, né, senhores? Lá nas primeiras aulas, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Transformação adiabática. Na transformação adiabática, eu posso ter expansão e eu posso ter o quê? Compressão, certo? Na expansão, a temperatura e a pressão diminuem. Olha lá o que acontece na expansão. Pressão está aqui, ó. Aí a pressão vem para cá. Diminui a pressão. E a temperatura? Estava nessa isoterma e veio para essa. Então, o que aconteceu? A temperatura diminuiu. Quando que acontece isso? Acontece isso quando o gás expande rapidamente, não dá tempo de trocar calor com o meio, ou ele tem uma compressão muito rápida, que também não dá tempo de trocar, ou ele tem paredes refratárias, quer dizer, que seria um isolante, não permite o calor do meio externo passar para o gás e nem o calor do gás passar para onde? O meio externo, certo? Então, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, ok? Então, agora vamos voltar lá no nosso exercício que a gente estava. Feita essa observação aqui, certo? Então, aqui o que ele fala? A energia interna, o ΔU, né, de um sistema gasoso, só não varia na transformação adiabática. Na transformação adiabática, ele varia sim, ele é diferente de zero, tá? Aqui na transformação adiabática, eu posso falar aqui, a variação de energia é igual a menos que o trabalho,
tá? Esse não varia é quando dá zero. Quanto que dá zero? A gente viu no outro exercício. Quando você tem uma isoterma, né, uma transformação. Volta aqui para mim, ó. No exercício. Quando você tem uma transformação isotérmica, certo? Ou quando você tem um ciclo, aí não varia a energia interna, certo? Então tá fora. Em uma expansão isobárica, agora de novo, a transformação isobárica, a temperatura do gás aumenta. O que você faz? Olha, faz o desenho, ó. Pressão, volume, duas isotérmica, né? Tá aqui. É uma transformação isobárica. Ele está falando expansão. Então, o volume vai o quê? Aumentar. Quando o volume aumentar, você passou para essa isotérmica. Está mais afastado da origem. Então, a temperatura aumenta. Então, essa daqui está o quê? Correta também, tá, senhores? Então, essa aqui está correta. Então, aqui, ó, na hora de eu fazer a soma, que ele pediu a soma, eu posso falar que a minha resposta, né? Certo? Seria o quê? A somatória, né, das proposições, o quê? Corretas. Então, seria quem? Seria 1 mais 4, certo? Mais quanto? Mais 32. Essa daqui, ó, tá errada, né? Esqueci de marcar. Vamos marcar aqui agora, certo? Tá errada. Então, daria quanto aqui, senhores? 1 mais 4, 5 mais 32 vai dar quanto? 37. Beleza? Tranquilo? Mais um exercício para vocês. Ok, já tem um resumo aí no quadro para você, que é de uma transformação isobárica. Mas você está sendo repetitivo com esse desenho. Rapaz, repetir mais repetir é igual a saber. Você tem que repetir às vezes. Eu estou colocando um esquema aqui para ficar igual chiclete na sua cabeça, para você não esquecer. Um gás perfeito sofre uma expansão isobárica, vírgula. Se é iso, igual, bárica, pressão. Então tá aqui, ó, pressão igual. Ela pode expandir ou ela pode contrair. No caso, o texto falou que é uma expansão. No caso de uma expansão, o volume está aumentando. Então, meu ΔV, né, a variação do volume é positiva, porque aumentou. A temperatura também aumentou, então a variação da temperatura é positiva. Se a temperatura aumentou, a energia interna aumentou também, então ela é o quê? Positiva. O trabalho é igual à área dessa figura, certo? Então, se é expansão, o trabalho tem que ser positivo, porque a gente analisou que o trabalho tem que ter a força e o deslocamento tem que estar na mesma direção, tá certo? O que ele fala? Sobre uma pressão de quanto? 5 newtons por metro quadrado. Vamos anotar aqui, ó. A minha pressão vale quanto? 5 newtons por metro quadrado. Esse é o valor. Ponto final para a leitura. Seu volume aumenta de 0,2 para 0,6 metros cúbicos. Então, aqui eu tenho quem? O volume inicial, que é de quanto? 0,2 metros cúbicos. E o volume final de quanto? 0,6 metros cúbicos. Senhores, preste atenção. Laranja mais laranja, eu dou conta de somar. Uma laranja mais uma laranja, 2 laranjas. Tá tudo em metro cúbico, eu dou conta de somar. Se for uma laranja e uma banana, aí eu não dou conta. Na mesma unidade você trabalha. Unidades diferentes você tem que transformar. Então aqui, ó, eu posso escrever que o meu delta V, né, a variação do volume, certo? Vai ser igual a quem? Vai ser igual a o volume final menos o volume o quê? Inicial. Então, a variação do volume seria 0,6 menos 0,2, que daria 0,4 metros cúbicos. Ok? Não acabamos de ler o texto. Paramos aqui no ponto. Ó. Paramos no ponto. Certo? Continuamos a ler o texto. Qual foi a variação da energia interna do gás, vírgula,
Então ele já me deu a pergunta. Anota. Qual é a pergunta aqui, senhores? Ele quer saber qual é a variação da energia interna do gás. Beleza? O que mais que ele me deu de informação? Ele me deu de informação o seguinte: durante a expansão, já sei que ela tem que dar um valor positivo. Ele recebeu 5 joules. Gente, receber é uma coisa positiva. Então, a quantidade de calor aqui, ó, é de quanto? 5 joules. Beleza. Joule, sistema internacional. Newton, sistema internacional. Metro, sistema internacional. Tá tudo aonde? No sistema internacional de medida. Então, eu posso trabalhar tranquilamente, sem problema nenhum, tá, senhores? Então, vem cá comigo. Vamos diminuir aqui a tela para ter espaço para fazer um cálculo, tá ok? Beleza, tá aí, ó. Bom, o que a gente pode fazer? Quantidade de calor é quem? É a variação da energia interna mais quem? O trabalho, certo? Veja bem, eu tenho trabalho? Não, eu tenho aqui o Q. O Q vale quanto? O Q vale 5, beleza? Variação de energia que eu quero. Falta quem? Falta o trabalho. Então, gente, não desespera não. Temos que achar o trabalho. Só que o trabalho é numericamente igual a quem? A área. O trabalho é numericamente igual à área. Então, aqui, senhores, eu posso falar que é um retângulo. Então, o trabalho aqui, ó, vai ser quem? Base vezes quem? Altura. Quem é a base? A minha base aqui, ó, é quem? É a variação de quem? Do volume, que é o ΔV, que eu já calculei, que é quanto? 0,4. Certo? Vezes a altura. Quem é a altura? A altura é a pressão, que ele me deu lá, que vale quanto? 5. 5 vezes 4 dá 20. Perde uma casa para dar vírgula, dá quanto? 2 joules de trabalho. Então, aqui vale quanto? 2. Esse 2 está mais, passa para cá o quê? Menos. Então, vai ficar 5 menos 2 é igual a ΔU. A variação de energia interna vai ser igual a quanto? 3 joules. E a energia é tudo em joule, certo? A primeira lei, né, da termodinâmica tem a ver com a conservação de energia. Entrou 5 no sistema. O gás absorveu quanto? 3. 2 foi para onde? Para o trabalho. Para fazer o quê? A expansão do gás. Fechou. Temos os 5 antes, temos os 5 o quê? Depois. Tranquilo, bonitinho. Espero que tenha gostado. Não se esqueça do nosso combinado. Se foi bom para você, senhores, se foi bom para você, no mínimo um joinha, um comentário aqui. Siga o playlist. Bons estudos. Fica com Deus. Fui! Acabou.